Olá, aqui quem fala é Ricardo Torques, professor de Direito Eleitoral do Estratégia Concursos, e na dica de hoje nós vamos analisar a composição do TRE. Esse é um assunto também muito importante, tal como é a parte relativa à composição do TSE, e que cai bastante em prova, razão pela qual você deve conhecer muito bem o artigo 120 da Constituição Federal. E nós vamos começar a nossa análise justamente por esse dispositivo. O artigo 120 da Constituição ele diz o seguinte, que haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Portanto, nós temos um TRE em cada um dos estados membros da nossa federação e também teremos um TRE no Distrito Federal. Os TREs compor-se-ão, e aqui redobre a atenção, mediante a eleição pelo voto secreto de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Teremos ainda 2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. E aqui a diferenciação que você tem que fazer para a sua prova é a seguinte, que o Tribunal de Justiça respectivo, ele irá escolher 2 desembargadores, ou seja, 2 membros da segunda instância do TJ, e irá escolher também 2 juízes de direito, ou seja, 2 membros da magistratura que atuam perante a primeira instância do Tribunal de Justiça. Logo, lá do TJ respectivo, vem 4 membros, sendo 2 deles desembargadores e 2 deles juízes de direito. E como que se dá essa escolha? Essa escolha se dá mediante eleição pelo voto secreto. Perfeito? Então, dos 7 membros do TRE, você já matou 3. Faltam outros 3. Então, vem comigo. Nós temos ainda a escolha de um juiz do TRF, com sede na capital do estado, ou do Distrito Federal, ou não havendo de um juiz federal escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Notem, pessoal, que nós temos duas formas de compor esse juiz federal. Esse juiz federal pode ser escolhido de 2 formas. Ou ele vai ser um juiz do TRF, e quando nós falamos em juiz do TRF é como se fosse um desembargador, digo como se fosse porque a expressão desembargador federal ela não é correta, ou nós teremos a escolha de um juiz federal, e o juiz federal é o membro de primeiro grau. Quando é um, quando é outro. A análise é muito simples, você deve olhar se naquele estado respectivo há sede do TRF. Se houver sede do TRF naquele estado, a escolha se dará pelo membro de segundo grau. Então, assim, no estado de São Paulo, que é o que nos interessa aqui, nós temos a sede do TRF3 dentro do estado. Desse modo, a escolha não se dará perante um juiz federal de primeiro grau, mas a escolha se dará dentre um dos desembargadores federais, ou melhor, dentre um dos juízes do TRF do estado de São Paulo, do TRF da terceira região, perfeito? E essa escolha vai se dar como? Também pela votação em caráter secreto. Memorizados? E nós temos ainda a escolha de 2 advogados. E a Constituição diz o seguinte, que serão escolhidos por nomeação, e essa nomeação ela se dá pelo presidente da República, de 2 dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que serão indicados pelo Tribunal de Justiça. Notem, novamente nós temos a participação do TJ no processo de escolha de membros do TRE. Nós vimos que o Tribunal de Justiça escolhe 4 membros, 2 desembargadores e 2 juízes de direito. E ele vai escolher também, vai participar da escolha de desses 2 advogados. Como que ele participa? Ele vai formar uma lista de 6 nomes. Desses 6 nomes que o Tribunal de Justiça, dessa lista de 6 nomes que o Tribunal de Justiça irá fazer, 2 deles serão escolhidos. A escolha aqui, pessoal, ela se dá pelo presidente da República. Preste muita atenção. A prova pode colocar que a escolha vai se dar pelo governador. Está errado. A escolha é pelo presidente da República. E como que funciona esse processo? Uma vez que o TRE precisa nomear um novo juiz
novo juiz, esse novo juiz que tem que ser nomeado, ele deve ser oriundo da classe dos juristas. Por exemplo, houve a aposentadoria de um dos advogados que compunha o TRE do Estado de São Paulo, vamos usar o exemplo do Estado de São Paulo. Se houver essa vaga, o TRE vai informar o Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal de Justiça irá formar uma lista com os nomes, vai encaminhar essa lista para o TRE pega essa lista, vai encaminhar essa lista para o TSE e o TSE vai encaminhar a lista ao presidente. O presidente vai escolher o membro que irá compor que vai ser escolhido para compor a vaga que está faltando. E você já deve estar se perguntando, professor, você não falou em lista sêxtupla. É ou não é lista sêxtupla? Pessoal, aqui, cuidado com uma confusão muito frequente em provas. A Constituição fala na nomeação de 2 dentre 6 advogados. Muitas vezes eu já vi isso, inclusive em questões de prova, falar em lista sêxtupla. Mas não é correto a expressão lista sêxtupla. É correto o seguinte, pessoal, que você memorize o exato teor da Constituição, porque é o que cai em prova. Então, se aparecer assim na sua prova, que serão 2 advogados dentre 6 escolhidos pelo TJ, está perfeitamente correto. Se aparecer também que nós teremos uma lista tríplice, também está correto, porque é o que ocorre na prática. Como eu disse em relação ao estudo da composição do TSE, nós não temos uma lista sêxtupla. Veja só, se nós houver apenas uma vaga para ser preenchida, o TJ não vai fazer uma lista sêxtupla, ele vai fazer uma lista tríplice. E esta lista tríplice será levada até o presidente para ser escolhido o membro que irá preencher a vaga remanescente. Perfeito? De toda forma, o mais importante é que você seja esperto na hora de resolver a questão. Se você se deparar com uma questão e ela falar em lista sêxtupla, o que você tem que fazer? Você deve procurar se não tem uma mais correta. Se não tem uma delas que fala exatamente o teor literal do dispositivo constitucional. Se houver, você marca sem titubear. Se não houver, você vai procurar ainda se não há uma que fala em lista tríplice. E você vai marcar também. Somente se não houver nenhuma dessas possibilidades é que você vai considerar como possível a lista sêxtupla. Infelizmente, essa confusão ela ocorre, mas na prática nós temos a formação de listas tríplices. Tanto é que, se forem 2 vagas, nós teremos 2 listas tríplices. Uma para uma vaga e a outra para a outra vaga. Perfeito? Portanto, pessoal, são 7 os membros que vão compor o TRE de acordo com a nossa Constituição. Só lembrando mais um detalhe. A Constituição, ela não veda o aumento do número de membros do TRE. Em razão disso, tem um dispositivo lá no Código Eleitoral que fala assim, que o número de membros do TRE poderá ser aumentado de 7 para 9. Esse dispositivo está recepcionado, segundo a doutrina majoritária, e para que seja aumentado esse número de 7 para 9, nós temos 2 possibilidades. Ou a edição de uma lei complementar, em razão do que exige o artigo 121 da Constituição, ou com uma proposta de emenda, com uma emenda constitucional que altere o artigo 120. Perfeito? De toda forma, o mais importante é que você saiba realmente como que se compõe, como que se dá a composição do TRE na forma como nós estudamos aqui no artigo 120. Então, só relembrando, pessoal. Primeira coisa, aqui no caso do TRF, nós temos um membro do TRF, no caso de um juiz do TRF no estado de São Paulo, lembrando disso. Você tem que lembrar também que esses 2 juízes, desembargadores ou juízes de direito, eles serão os 2 escolhidos pelo próprio Tribunal de Justiça. E também é muito importante que você saiba que o Tribunal de Justiça, ele participa da escolha dos advogados, ok? Então vamos lá sintetizar como que o assunto vai aparecer na sua prova. Veja só, pessoal. Na prova, a composição vai aparecer da seguinte forma. Nós temos eleição dos seguintes membros. Veja só. Nós teremos a eleição de 2 desembargadores do TJ, nós teremos a eleição de 2 juízes de direito e nós também teremos a eleição de um juiz do
TRF, de um juiz do TRF. E aqui eu estou falando em relação ao Estado de São Paulo, porque ele vai ser de segundo grau, porque nós temos sede do TRF no Estado de São Paulo. Lembrando que aqui dos desembargadores do TJ e dos juízes de direito, a escolha ela se dá por votação secreta. Votação secreta pelo TJ, certo? E aqui em relação ao juiz do TRF, a escolha será pelo próprio TRF. No caso aqui é o TRF da terceira região. Lembrando que a Constituição não fala em votação secreta, mas essa votação ela também será na forma secreta de acordo com regulamentação própria. E além disso, nós também temos a indicação / nomeação. Aqui é o seguinte, pessoal, essa indicação / nomeação, ela vai se dar para a escolha de 2 advogados. E lembrando que esses 2 advogados, eles devem possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. Lembrando que a indicação ela se dá pelo TJ e a nomeação pelo presidente. Cuidado aqui para não confundir, porque a indicação, a nomeação se dá pelo presidente. E lembrando, por fim, para que você não confunda, a nossa Constituição fala 2 dentre 6, quando ela fala da respectiva lista. Perfeito? Se você memorizar esse quadro, você não erra questão envolvendo a composição do TSE. Essa era a nossa dica, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa sua curtida aqui embaixo, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos e continue nos acompanhando. Em breve teremos uma nova dica. Um forte abraço e excelentes estudos.